Eu tinha gravado já um vídeo de uns 5 minutos e eu percebi que eu não tinha colocado pra gravar. Então eu fiquei falando aqui com a câmera e não tava gravando. Acho que agora vai. Olá, pessoal do vlog, olá, pessoal do canal do YouTube. Em primeiro lugar, eu peço desculpa pela imagem que provavelmente não tá muito boa, mas é que eu tô gravando da webcam, que você pode ver a imagenzinha aqui no meu óculos, porque eu acho que fica mais fácil, na verdade, porque eu consigo me ver e aí eu consigo mais ou menos saber onde que eu coloco as coisas, enfim. Fica um pouquinho mais fácil pra mim. Se vocês acharem que a imagem tá muito ruim, eu posso tentar voltar a câmera, que é um pouco mais complicado, mas enfim, vamos tentar ver se fica bom assim. O vídeo de hoje é mais um da série Conversando com as Moças. E eu gostei muito do vídeo passado porque, na verdade, eu peguei de um livro. Eu gosto muito de falar de coisas que estão, assim, na minha cabeça e que eu tirei dos meus próprios estudos pessoais. Mas é muito legal também você pegar um livro e falar sobre ele, porque é uma pessoa que tem muito mais autoridade que você. Então, na verdade, você está passando ideias de uma pessoa muito mais sábia do que você mesmo. Então, eu decidi fazer a mesma coisa e falar sobre um outro livro que, na minha opinião, foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida, que é esse livro da Mary Beck. Esse livro da Mary Beck, que se chama A Lei da Bondade, Servindo com o Coração e com as Mãos, da editora Fiel. Eu acredito que tenha sido o melhor livro que eu já li da editora Fiel. Naquele meu vídeo sobre as redes sociais, eu indiquei um outro da editora Fiel, que é o Cavo Mais Fundo, que realmente é muito bom, provavelmente meu segundo preferido, mas esse definitivamente é o melhor livro que eu já li da editora Fiel até hoje, A Lei da Bondade. E é aquele tipo de livro assim que vai mudar a sua visão de vida cristã, sabe? Eu acho muito válido. Então, se você está procurando um livro novo para ler, eu indico A Lei da Bondade. Enfim, hoje eu vou falar com vocês sobre um capítulo deste livro chamado Bondade a um destes pequeninos. E aí ela vai falar de quando Jesus estava falando com os seus discípulos no Monte das Oliveiras e ele disse para eles que eles passariam por dificuldades e que tempos difíceis estavam vindo para eles por causa do amor que eles tinham por Cristo. E aí ele diz para eles, isso está em Mateus 25, sobre o dia do julgamento em que ele virá e ele colocará à sua direita o seu povo e à sua esquerda aquele que não é o seu povo. E aí que ele descreve o caráter desses dois povos que foram colocados separadamente. E aí acerca dos que estão à direita, ele diz, vamos abrir lá em Mateus. Então sobre as chamadas ovelhas que estão à sua direita, ele diz, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. E aí que essas pessoas, chamadas ovelhas, né, o povo de Deus, eles ficam confusos. E aí eles falam, mestre, mas a gente nunca viu o senhor nu ou com fome, a gente nunca ajudou o senhor ou foi te visitar quando o senhor estava preso. E eles ficaram confusos. E aí Jesus responde para eles de uma forma que, ao meu ponto de vista, no meu ponto de vista, brilhante, maravilhosa e linda, a resposta que Jesus deu a essas pessoas. E aí ele diz para elas, isso está em Mateus 25, 40. E ele diz o seguinte: O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E é incrível pensar que Jesus, ele ama tanto estes pequeninos irmãos, né, que são aqueles que, segundo a autora do livro, são aqueles crentes que a gente, de certa forma, despreza, né, são os pequeninos mesmo, os pequeninos irmãos. E às vezes nós temos essa visão de que eles são pequeninos irmãos. Mas aí vem Jesus e diz que quando nós fazemos coisas a esses pequeninos irmãos é como se nós fizéssemos a Ele mesmo, a Ele próprio. E é incrível como o amor dele por essas pessoas, por nós, pelos seus filhos, é tão grande que ele diz que quando nós fazemos boas obras a eles,
é como se nós fizéssemos a Ele próprio. E aí a autora diz que os filhos de Deus precisam ter essa visão e esse amor pelos desprezados mesmo, né? Porque nós vamos pensar que Jesus ele é o Rei da Glória, ele é o Todo-Poderoso, Onisciente, Onipresente, Imutável, perfeitamente Santo Deus, e ele se coloca em nível de igualdade com esses pequeninos e desprezíveis pecadores que somos nós. E, e às vezes nós, que somos pequeninos desprezíveis pecadores, nos sentimos no direito de fazer a tão famosa acepção de pessoas. E a gente deve pensar que Jesus ele amou e ele ajudou aquelas pessoas que estavam realmente à margem da sociedade. E a verdade é que quando Jesus veio, os ricos não queriam saber de Jesus, os fortes e os saudáveis não precisavam de Jesus. Mas aqueles que buscaram Jesus, aqueles aos quais Jesus demonstrou o amor dele e o poder dele, foram os doentes, os endemoniados, as prostitutas, os pobres, os pecadores, os humildes de coração. E nós, crentes, temos colocado o nosso foco e temos buscado conhecer e saber nos preocupar com os poderosos deste mundo, com os ricos e os famosos e os bonitos. Enquanto Jesus, que é o nosso mestre, é o nosso rei, a quem nós devemos imitar, a quem nós devemos servir, ele focou nas pessoas que estavam à margem da sociedade, as pessoas que eram desprezadas pela sociedade. E eu sei que esse contexto de pequeninos irmãos fala sobre nós termos atos de bondade com irmãos do corpo de Cristo. E aí a gente se pergunta, será que nós temos que ser bondosos, então, limitar essa bondade bíblica somente aos nossos irmãos em Cristo e não expandir ela às pessoas do mundo, as pessoas perdidas? E aí a gente pode, então, ver essa resposta em Gálatas. Muito clara a resposta, aliás, Gálatas 6. Deixa eu achar aqui. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, Gálatas diz, a sua prioridade deve ser os da família da fé, mas enquanto nós pudermos, e nós podemos, nós devemos fazer o bem a todos, a todos. E é incrível se a gente for pensar também em Mateus 5, estou com ele aberto aqui, Mateus 5, no versículo 43 em diante, que Jesus disse: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. E aí ele fala no versículo 46, um versículo que é tão forte para mim, que é: Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? E ele diz: Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, é incrível que a gente tem que pensar que nós devemos amar os nossos inimigos. Sabe, gente, às vezes a gente limita o amor. Às vezes a gente pensa que Deus falou assim, ó, amai o vosso próximo, mas não precisa amar aquele lá não, porque aquele lá fez uma coisa muito errada e você não precisa perdoar, não precisa amar, não merece. E na verdade, Jesus falou, que galardão tem, que grande coisa é você amar aqueles que vos amam, você amar seus familiares e seus amigos. Vocês são filhos de Deus, vocês têm que ser como eu fui e amar aqueles que vos odeiam. Então, quem somos nós para não amarmos aquele próximo que está do nosso lado? E às vezes a gente pensa, mas aquela pessoa fez uma coisa que me machucou tanto, ou aquela pessoa fez uma coisa tão absurda e tão errada com alguém que eu amo, eu não consigo amar aquela pessoa. Mas a verdade é que Jesus está falando, amai o vosso inimigo. E isso que a autora desse livro também está falando, a gente não pode limitar a bondade, a lei da bondade, apenas àquelas pessoas
que são do nosso círculo social de amigos e familiares. No vídeo passado eu falei sobre como nós podemos servir e amar, né, as pessoas que estão nos nossos círculos sociais. E esse vídeo, então, é como se fosse uma continuação daquele. Esse capítulo é como se fosse, de certa forma, estivesse unido com aquele da Annie Orton. Porque o que a Mary Big diz é: vamos expandir essa bondade, esse amor. É como se fosse uma espiral. Então, no centro da espiral está a sua família, seus amigos, aquelas pessoas próximas de você que, de certa forma, é até muito fácil de amar. E aí, conforme você vai abrindo essa espiral mais à margem, mais na parte de fora da espiral, são aquelas pessoas que você nem nunca conversou, que você não conhece. Até, quem sabe, os seus próprios inimigos. E nós devemos expandir a bondade, expandir o amor a essas pessoas também. A gente não pode limitar o amor, porque o Senhor disse: amai o vosso próximo, e o nosso próximo não é simplesmente os nossos irmãos da igreja, os nossos amigos e os nossos familiares. Amar o nosso próximo é sair da nossa zona de conforto e ir até um orfanato, ou até um centro de idosos, ou enfim, é sair da nossa zona de conforto e pensar: quem eu posso ajudar hoje? Quem precisa de mim hoje? E é como eu disse, né? Eu sinto que eu tô sendo um pouco repetitivo, mas é que eu acho que essa ideia é muito importante, precisa ser compreendida. Jesus, que foi o nosso mestre, ele mostrou amor às pessoas que estavam à margem da sociedade. E nós precisamos sair da nossa zona de conforto, a começar por mim. Precisamos sair da nossa zona de conforto e começar a mostrar amor às pessoas que são à margem da nossa sociedade também. E aí eu quero ler para vocês, então, uma parte, um trecho do próprio livro, que a Mary Bick diz umas palavras muito fortes que foram muito marcantes para mim. Ela diz assim: o que significa para nós hoje o servir e o amar estes pequeninos que Jesus cita? Então ela diz: significa olhar para o homem com roupas antiquadas, rosto deformado e nariz escorrendo, e enxergar um olhar gentil que reflete anos de devoção a Deus e à sua família, a perda de um filho ainda criança, uma esposa de 55 anos e um acidente vascular cerebral. Significa ver aquela mãe irritada gritando com seus filhos no supermercado e enxergar nela uma mulher que foi abusada e abandonada, que está tentando se segurar a cada dia, procurando cuidar dos seus filhos. E aí ela diz: será que você conhece algumas pessoas assim? Eu conheço. Será que já não está na hora de tirarmos essas pessoas das posições mais baixas de nossa escala de merecimento e colocá-las no topo, perto do coração de Jesus? Se Jesus valorizou tanto os seus filhos a ponto de dar a sua vida por eles, será que nós também não deveríamos tê-los em alta conta? E ela diz: Deus está olhando para os nossos corações. Então a verdade é que, sabe aquele momento na igreja quando acaba o culto e você tem vontade de sair correndo para o seu grupinho de sempre, conversar com os jovens e com seus amigos? Será que não está na hora da gente começar a olhar e ver aquele irmão mais velho ou aquela senhora casada que vai sozinha à igreja e que tem problemas e a gente nunca chegou para perguntar se ela precisa de alguma coisa? Sabe, às vezes as pessoas não precisam nem de ajuda material, às vezes elas precisam, às vezes nós precisamos ajudar com ajuda material mesmo. Mas às vezes tudo que essas pessoas precisam é de simplesmente uma pessoa que queira ouvir, uma pessoa que se importa, uma pessoa que vai orar por elas. Um copo de água, um prato de comida, uma roupa, uma visita. São coisas simples, são pequenos atos de bondade que expressam o amor de Deus àquela pessoa, expressam que você realmente está cumprindo a ordenança dele de amar o seu próximo como a si mesmo. Ela finaliza dizendo que durante os 3 anos do ministério de Jesus, ele virou a sociedade de cabeça para baixo, transformando as pessoas desprezadas nas mais importantes. E aí ela diz: a sua mensagem para nós é simples: sirvam e amem uns aos outros. E a gente precisa acordar para essa realidade. Nós, moças, precisamos acordar para a realidade de que existe uma pessoa, aliás, existem várias pessoas ao seu redor hoje que precisam da sua ajuda. Às vezes no seu ambiente de serviço, às vezes na sua escola, na sua faculdade, talvez na sua família, ou talvez aquela pessoa que está ali na rua e que você passa e simplesmente ignora.
A gente precisa começar a enxergar essas pessoas como Cristo enxergou, essas pessoas que estão sendo desprezadas, começar a colocá-las em alta posição no nosso conceito, começar a realmente nos preocuparmos com elas. Então é isso que eu tinha para falar nesse vlog, que eu acho que ficou um pouquinho comprido, mas que eu espero que vocês tenham assistido até o final e que tenha sido uma bênção para vocês. Até o próximo vlog.